vamos falar hoje sobre Jabez. Eu devo admitir que a história de Jabez é um dos meus prediletos, uma das histórias prediletas para mim. Mas talvez você se surpreenda com a forma que nós vamos fazer nessas quartas-feiras. E eu queria que você ficasse muito perto de mim nesse estudo, mas muito perto. Fica olhando para mim, porque eu vou ficar olhando para você. Porque mais do que eu vou falar, nós temos que imaginar. A história que hoje, o desafio aqui é, nós temos que caminhar no nosso imaginário para nós vivermos a situação de Jabez. Jabez é para mim uma das histórias mais atuais que existe, principalmente nos dias de hoje. No dia de hoje, a semana passada, falei numa palestra a respeito, continuo falando a respeito das questões emocionais, e o Brasil está agora definitivamente classificado pela Organização Mundial de Saúde como o país mais ansioso do mundo. Nós estamos liderando, nós somos bons nisso, então nós somos ansiosos. E que tem aí um paradoxo, porque em tese nós somos também o país mais alegre que existe. A gente tem carnaval, a gente tem um monte de coisa. Então, como é que a gente entende? Desculpa. Como a gente entende essa ansiedade num país tão alegre? E hoje o nosso estudo fala um pouco disso. O nosso estudo fala um pouco de situações potenciais de problema. Mas eu não quero me delongar com isso, porque eu quero ir ao ponto, vocês vão ficar comigo aqui, tá bom? Vamos ler então. Primeiro slide, meu amigo Oswaldinho, é o meu. O nosso texto está em 1 Crônicas, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Vamos ler? Esses foram os filhos. Eu faço questão que vocês leiam. Por favor, leiam, só para vocês começarem a entrar no estudo no clima. Esses foram os filhos de Elá, Zerete, Zoária, Tinã e Cós, que gerou a Anube, Zobeba e os filhos de Ayarel, filhos de Arum. Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Senhor, Deus de Israel, ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minha terra, que a tua mão seja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Aí Quelube, irmão de Suá, gerou. O que eu quero que você perceba aqui? Eu quero que você perceba que o livro de Crônicas é um livro de genealogia. Estamos falando que o fulano gerou. De repente entra um rapaz lá chamado Jabez. E de repente o Jabez vai embora também. Do jeito que ele entra, ele sai. Ele tem 2 versículos. É uma das figuras mais emblemáticas que nós temos, mas nada a respeito dele de significante é dito. Nada a respeito dele de significante é dito. Relata-se uma oração que ele fez, uma oração de meia dúzia de linha, com 4 pedidos, que talvez todos nós já tenhamos feito um dia. O que ele pediu? Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Interessante ele, né? Eu gostei dele. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Agora, essa oração, a gente já viu oração mais bonita do que essa, não já viu assim umas orações assim mais substanciosa, né? E a dele foi essa. E do jeito que começa, acaba, porque diz assim: e Deus atendeu o seu pedido. Então a questão de Jabez não está no que nós estamos vendo, mas no que está por trás de Jabez. E é aqui que eu quero que você fique, porque o que está por trás é que é interessante. Vamos para o próximo. O livro de Crônicas, onde que está esse contexto? Eu quero que vocês entendam. O contexto está no livro de Crônicas, que foi escrito no ano 450, 430, quando o povo tinha voltado do cativeiro babilônico. Aí se escreveu esse texto, que era retroativo à época do outro cativeiro. Não vamos focar muito nisso. E nós vamos falar disso aqui. As considerações gerais, contexto e texto, a oração de Jabez nos dias atuais, a realidade, isso aqui é importante, a realidade da vida e seus reflexos comportamentais, a escolha que fez a diferença, a paternidade de Jabez, Jabez e a identidade, Jabez e propósitos, um homem ousado,
e característica de um ambiente de milagres. É disso que nós vamos falar. Ou seja, dessa oração de dois versículos de Jabez, nós vamos tirar essas lições, porque o que nós vamos analisar é o contexto de Jabez e não apenas o que ele disse. E o contexto que eles viviam, e é importante, era um período muito complicado da história de Israel. Israel estava se posicionando numa terra prometida, é importante isso daqui, é importante. E ali viviam os cananeus. Os cananeus eram um povo muito mau, muito idólatra. Os cananeus eles gostavam muito de feitiçaria. Então você já deve ter estudado aqui com o irmão Noel, com esse pessoal bom aqui. Quem eram os cananeus? Eles não eram um pessoal muito interessante de se conviver. E agora o povo de Israel está se colocando naquela terra. Parênteses. Começa aqui a gente pensar o seguinte: Deus nos dá uma terra, mas a gente precisa fazer o que com ela? Conquistar. Muitas das vezes nós lemos muito rápido os textos bíblicos e nós achamos que os milagres eram parecidos com o maná, que caía e as pessoas pegavam. Não, não era. Não era. Tanto não era que quando os espias foram ver a terra, eles olharam a terra e falaram assim: tem uns caras grandes pra caramba lá, não dá para ir lá pegar. Aí 2 falaram assim: não, eles são grandes, mas nós temos Deus, então nós vamos lá. O que eu quero dizer é que a vida não é feita dessa facilidade aparente que por vezes nós entendemos que a Bíblia relata. A Bíblia faz um relato e muitas das vezes nós entendemos que é muito fácil. Não é. E nessa época a situação era extremamente complicada. E Jabez conta, a partir da história, ele deveria ser um dos líderes. Mas nós vamos discutir como foi que ele chegou a ser líder. E essa é a parte mais importante. Importante também, Deus havia prometido vitória sobre os inimigos. Deus já tinha prometido que eles conquistariam a terra. Isso é importante, está tudo na cabeça de Jabez, tá? E Jabez, quando ele foi orar, a primeira coisa ele sabia com quem falar. Ele ia falar com Deus. Também ele sabia que os cananeus estavam lá e o que isso significava. Ele sabia das suas próprias limitações, mas também sabia do seu direito. E ele colocou a sua confiança em Deus. Esse é o contexto desse texto a partir da minha perspectiva. Tá bom? A oração de Jabez como algo místico. Desde que saiu esse livro, parece que a oração de Jabez é um mantra que se você repetir vai dar certo. Repita, 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 que vai dar certo. Pode até dar certo, eu não vou nem discutir se deu certo com algum de vocês. Mas essa não é a ideia, não é que nós façamos da oração de Jabez uma reza, mas que nós entendamos o que estava por trás da oração de Jabez e como foi que ele conseguiu, com palavras tão meigas e tão simples, uma resposta tão rápida e tão grande, porque Deus atendeu o seu pedido na íntegra. Ele fez 3, 4 pedidos e Deus falou: demorou, toma aqui, pode ir embora. Então, mas hoje se fala, é só eu rezar, porque a lei da atração vai fazer com que isso aconteça. E isso não é verdade. A oração de Jabez nos serve como exemplo de relacionamento com Deus, com os resultados desejados. A oração de Jabez deve potencializar a nossa fé, considerando que o nosso ambiente atual é infinitamente mais favorável do que o de Jabez. Vou dizer uma coisa para você: se Jabez, com aquela oraçãozinha, não estou diminuindo a oração do Jabez, tá? Porque a oração dele foi boa. Mas se com aquela oraçãozinha do Jabez, ele deu certo, hoje em dia, nós com metade dessa oração deveríamos fazer dar certo. Por quê? Jabez orou em cima de uma promessa que Deus já tinha feito. Agora, quais são as nossas promessas? Quais são as nossas promessas? Nós não vamos falar delas ainda. Mas um dia Jesus passando falou assim: essas obras que eu fiz, vocês vão fazer obras maiores. A gente acredita nisso, de verdade, sim ou não? Não. Certo? Não acredita, a gente não acredita. A diferença do Jabez é que ele acreditou. O Jabez foi simplesinho, acreditou. Os discípulos ficavam encantados: Senhor, os demônios vão embora. Jesus falava: que não liga para isso não. Fica contente que seu nome está escrito no livro no céu.
aqui diabo, aqui você vai tirar assim mesmo, não tem problema nenhum não. Mas a gente não acredita nisso, e é isso que nós vamos trabalhar um pouco, como nós nos posicionamos com isso, tá bom? A estrutura da nossa conversa, porque você que veio hoje precisa vir a semana que vem também, então na outra também. Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer 3 considerações comigo. Quantas considerações? Eu vou falar assim, 3, muito bem. A realidade da vida vai ser uma consideração, a possibilidade de mudanças e uma estratégia fabulosa de vencedor. E nós vamos fazer 3 reflexões. Então serão 3 considerações, 3 reflexões. Minha paternidade. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu sempre quis falar disso desse jeito. Aleluia! É verdade, vocês não sabem como é que eu estou satisfeito. Vocês são meus cobaias. Sabe por quê? Está em moda hoje método IP, identidade e propósito. Em 2016 a gente começou com identidade e propósito. Mas a gente não avacalhou, porque teve muita gente que avacalhou, estão fazendo para ganhar dinheiro. Não é isso, isso aqui é mais bonito e mais sério do que estão fazendo. E nós vamos fazer aqui, biblicamente, vocês vão ver que coisa interessante. Minha paternidade, quem é o meu Deus Pai? Irmãos, eu desafio, eu quero ir um pouco rápido, por isso que eu quero vocês junto comigo, porque eu quero chegar ao final disso aqui hoje, para nós irmos embora pensando nisso. Minha identidade, quem sou eu? Quem sou eu? Como eu me percebo, como eu me reconheço, principalmente frente à minha paternidade. Estão comigo? Como que eu entendo a minha identidade frente à minha paternidade? Quem sou eu quando eu tenho Deus como Pai? Eu sempre brinco dizendo assim, quando você olha de manhã, no espelho você olha e fala assim, uau, filho de Deus, você está o maior gatão hoje. É assim que a gente fala? Nossa, que cara de filho de Deus. Você está com cara de filho de Deus. Você vai sair hoje com... Ou a gente olha e fala assim, o Bolsonaro de novo. O que eu quero dizer é que nós desconectamos da nossa paternidade o que machuca a minha identidade. Porque vê... Jesus falou assim, ó, sem mim você não pode fazer nada. Se você estiver em mim e eu estiver em você, você vai dar fruto, porque sem mim você não pode fazer nada. Então nós temos uma conexão mandatória com Deus. Quando eu desconecto, o que eu viro? Eu viro eu. E quando eu viro eu, não dá certo, porque eu já sei que eu não estou dando muito certo. Foi por isso que eu pedi para Jesus entrar no meu coração. Está muito complicado isso? Mas veja, não é assim que a gente acorda de manhã. A gente acorda de manhã como filho de Deus, de verdade. Amanhã vocês vão acordar como filho de Deus. Vocês vão olhar e vão falar assim, que cara de filho de Deus que você está hoje. Que bênção de filho de Deus, porque não dá para ser de outro jeito. E meu propósito. Agora, uma pessoa que é filho de Deus, se parece como filho de Deus, se sente como filho de Deus, se veste como filho de Deus, age como filho de Deus, tem que ter um propósito de filho de Deus, não tem? Senão, como é que é possível? Você tem toda essa característica e você vive a vida como se você fosse um João ninguém. Não dá para ser um João ninguém sendo um João filho de Deus. Não dá. Então, meu propósito, qual a minha missão de vida? Qual a minha missão de vida? E quais, está escrito errado, e quais são os meus objetivos? Conclusão, decisão e ação. É assim que filho de Deus faz, tá? Eles decidem e eles agem. Tudo bem até aqui? Vamos falar da realidade da vida. A realidade da vida, de acordo com... Realidade da vida. Realidade da vida. De acordo com Salomão... E Salomão tinha tempo para fazer isso, porque quando Davi morreu, deixou lá o templo tudo pronto. Então Salomão era um cara que estava rico, tudo conquistado, não precisava fazer nada, o negócio dele era só pensar, andar pelo palácio, ficar pensando, ó vida, ó céu, ó dia, tudo é vaidade e tal. Aí ele pensou e disse assim, aí vem aí debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. O que ele estava dissertando era o seguinte, a vida não tem lógica, a vida não tem lógica, não tem lógica, a vida não tem lógica, tá bom? E ele fala assim, ó, o dia que essa não lógica acontecer, nesse texto aqui, o dia que essa não lógica acontecer, não seja pego de surpresa, porque eu estou avisando para você que a vida não tem lógica,
não é dos ligeiros a vitória, não é do sábio o pão, não tem essa lógica. E ele fala assim, quando você não entende isso, quando isso acontece, você fica aí perdido, porque vai te acontecer um negócio que você não esperava. E tem mais, se você não entendeu o que ele disse, no outro slide, ele fala assim, refleti tudo isso, e cheguei à conclusão que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, se o amor ou o ódio, ninguém sabe. Todos partilham de um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramento, acontece com quem teme fazê-los. Por que essa coisa é importante? Porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos isentos das coisas que acontecem no dia a dia, e nós não estamos. É por isso que talvez Jesus tenha dito, no mundo vocês terão o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Então a vida pode ir muito bem, Paulo recomenda dizendo assim, aquele que está em pé, olhe, não caia. Então a vida traz surpresas desagradáveis. Mas por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história aqui para a gente ficar preparado para o seguinte, se isso acontecer com a gente, aprenda com Jabez. Aprenda com Jabez. E é aqui que Jabez vai começar a nos ensinar. Quando a vida não nos dá o retorno que nós gostaríamos ou que nós esperávamos que ela tivesse. A realidade da vida para Jabez. Vamos para o próximo. Muito bom. O significado do nome. Deixa eu contar uma história para vocês. Se vocês perguntarem o que Osmar quer dizer, ninguém pode dizer que é um erro de português, por favor, porque isso daí já me falaram, tá? Porque tinha que ser Osmares ou Omar, né? Então aí o Osmar é um erro de português. Mas naquela época, os nomes tinham uma importância fundamental. E dava-se o nome pela expectativa. Mais um, Oswaldinho. Aí nós temos lá, Davi, predileto, Pedro, Rocha. Tá certo que a tradução não é bem essa, né? Porque falar isso aqui com o Noel Oswaldinho aqui é uma agressão. Porque quando Jesus falou para Pedro, ele falou assim, tu és Petrus, não é Petra. Quer dizer, você é um pedaço de rocha. Mas tudo bem, mas vamos chamar aqui, vamos dizer que está certo. Pedro é rocha. Daniel, Deus é o meu juiz. Olha que coisa linda. Aí as pessoas falavam Daniel, ele falava assim, Deus é o meu juiz. Ele ficava feliz. E segundo esse estudioso, ele dizia que entre os povos daquela época era comum isso, tanto para lembrar, tanto que quando Ana soube que viria Samuel, ela chamou Samuel de Samuel, porque ela disse assim, por esse menino eu orei. Então a significância do evento, quando Jacó se encontra com Deus troca o nome de Jacó, para que ele não carregasse mais aquela pecha daquele nome, que significava o quê? Jacó significava... O que Jacó significava, meus irmãos? Ajuda aqui, enganador. Era enganador, então agora você não é mais enganador. Você teve um encontro comigo, agora você não é mais enganador. Você vai se chamar agora Israel. Muito bem. Com tudo isso, diz assim, quando o nome era otimista, a pessoa tinha uma boa autoestima, vislumbrava futuros melhores, encarava os desafios com mais coragem e determinação. Um nome negativista, em muitos casos, era como uma maldição, e por toda a vida carregava esse peso. Aí veio a realidade da vida para o nome Jabez. Jabez queria dizer o que causa sofrimentos. Não é sofrimento, é o que causa sofrimentos. Então quando a mãe dele chamava ele, falava assim, o que causa sofrimento? Vem aqui, preciso falar com você. Você aí que causa sofrimento, pega uma coisa para mim. Você imagine essa criança crescendo com essa pecha. E por trás desse nome, tinha a história que deu a origem ao nome, que a gente não sabe direito o que era, mas tinha toda uma história. Uma das linhas de pensamento é que a mãe dele tenha sofrido muito no parto. Agora, sofrer muito no parto
é quase uma redundância, porque naquela época não tinha cesárea e não tinha anestesia. Então, aquilo que Deus falou, com dores você vai dar à luz, era verdade. Elas davam a luz com dores. Agora, se foi um problema no parto, esse parto foi extremamente complicado. E tem uma linha que defende que a mãe dele não tinha boas memórias daquele parto. Que provavelmente ela tinha tido outros, mas o dele deve ter doído mais. Estão comigo? Estão comigo? Muito bem. Mas não é só isso. A palavra que designa essa dor quer dizer no seu original sofrimento mental e emocional. Então o Jabez não era um que causa sofrimento qualquer. Ele causava sofrimento que doía e que machucava a alma. Então o Jabez, quando nasceu, o rapaz veio realmente para marcar a vida daquela mãe. Juntando-se ao fato de que o pai de Jabez, eu não sei, eu estou complicando muito a história do Jabez ou não? Não, né? Mas estou tranquilo até agora. Juntando-se o fato de que o Jabez, o pai do Jabez, não aparece, considera-se, vamos para o próximo, nós consideramos que os fatos podem ser a morte do marido, que pode ter acontecido mais ou menos naquela época. Fiquem comigo aqui que eu vou fazer uma pergunta no final, hein? A pressão da vida após Egito e a peregrinação do deserto, a opressão dos cananeus, a falta de esperança para o futuro. Lembre-se que eles estavam numa terra ocupada, eles estavam tentando tirar o pessoal de lá, mas a vida lá não estava muito fácil. Ou alguma deficiência no neném, no Jabezinho. Ou, o que vocês acharam disso aqui? Tá bom? Lembra-se da realidade da vida? Às vezes as vidas têm dessas coisas. E pode acontecer conosco. Às vezes a vida tem dessas coisas. Aí eu coloquei uma outra alternativa aqui. Todas as alternativas. Em qual vocês votam? Em qual vocês votam? De verdade. Para aquela mulher ter dado o nome de você é um Jabez. Não você é o Onivaldo. Não, mas é sério, é importante isso daqui. Em qual vocês votam? De verdade. Se vocês forem ali dar um chute ali, qual que você... Quem era o pai do Jabez? Alguém sabe quem era o pai do Jabez? Você está lendo um livro de genealogia e você não acha o nome do pai do Jabez. Qual é a conclusão mais lógica que eu me dou o direito de tirar? Qual é? Que ele não tinha pai. Agora, vem um rapaz com dores de parto, sem pai. A mãe morando numa terra ocupada. Que terra? Eles tinham terra? Sim ou não? Não, porque qual foi uma das petições de Jabez? Qual foi? Que ele aumente a minha posse. Significa que eles não tinham terra. Então, quando a gente olha naquilo ali, a gente olha e fala assim, realmente a situação desse pessoal aqui era uma situação muito complicada, extremamente complicada. Tá? Como que era esse ambiente familiar? Fiquem comigo aqui. Como que era esse ambiente familiar? Parecia com essa foto? Ah, a família do Jabez, coisa mais linda a família do Jabez. Todo dia de manhã, na hora do café da manhã, era aquela alegria. Ou parecia com essa outra foto? A criação do Jabez, ele trazia a carga daquele momento. Mais uma. Como isso poderia afetar esse menino? O estado psicológico da mãe, que tinha reflexo no Jabez. E aqui eu quero considerar uma coisa com vocês, para todos nós. Oswaldinho, pode colocar o texto debaixo também, obrigado. Nós sabemos que as crianças têm o seu desenvolvimento na sua maior complexidade até os 12 anos. Até os 12 anos. E a influência dos pais, não vamos discorrer aqui, porque com o meu amigo Oswaldinho, psicólogo lá no fundo, eu me constranjo.
Mas a influência dos pais nesse crescimento dessa criança é fundamental para dizer qual vai ser o tipo de criança. Aliás, meus irmãos, vou dizer isso aqui para vocês, que é um assunto que está ocupando muito o meu tempo nas últimas semanas e meses, inclusive, é a respeito da influência, é isso que nós vamos falar hoje, por isso que eu gostei de falar aqui, a influência da paternidade nos adultos. Nós somos resultados daquilo que aconteceu conosco, e muitas das vezes nós estamos com 60 anos, eu vou fazer 62, e nós descobrimos reflexos da nossa infância aos 62 anos. Você fala, isso aqui ainda eu trago da minha infância. Agora imagine esse menino sendo criado por uma mãe problemática como essa, sem um pai, num lugar absolutamente sem esperança, dominado por um bando de feiticeiros, pelos cananeus que queriam matar todo mundo e que adoravam outros ídolos, e esse menino crescendo ali, e nós temos a suspeita que ele poderia ter algum tipo de deficiência também. Eu não acredito, mas tem gente que defende isso. Quando nós olhamos, vamos para o próximo, mais um. Quando nós olhamos, nós falamos que as influências geracionais e as experiências que as crianças têm nessa faixa de idade é o que constrói a personalidade. Nós que estamos sentados aqui, somos resultados desse período de desenvolvimento. E isso faz com que, fiquem comigo, nós já vamos passar para o Jabez de novo, daqui é só o preâmbulo. Isso faz com que nós definimos como nós enxergamos a nós mesmos, é aquela experiência, diz quem nós somos. Qual é a minha percepção e interpretação do mundo ao meu redor? É isso que diz se eu gosto da vida do mundo ou não. E como eu reajo aos eventos. Hoje nós estamos vendo uma onda quase que virou moda as crianças se matarem. A consequência disso passa por aqui, por percepções, por situações que elas percebem de como é o mundo que elas estão vivendo. Então é um negócio complicado, e para todos nós trazemos essas limitações ou essas vantagens. E naquele caso do nosso amigo Jabez, ele passava por tudo isso, todos os dias. Então o Jabez, é o que nós dizemos, ele tinha tudo para ser uma pessoa problemática. Importante, aquela situação criava filtros. Deixa eu falar de filtro, porque nós vamos falar muito de filtro aqui. Nós vamos falar de filtro de paternidade. Ou seja, o que ele acreditava era um filtro da forma como ele via a vida. E nós temos filtro neurológico, nós temos filtros sociais, filtros de geração, e dependendo do filtro, é a forma como eu vejo a vida. Mais um, Oswaldinho. Dependendo do meu filtro, é a forma como eu vejo a vida. Se nós fôssemos pensar no Jabez, que não tinha tido pai, ou que tinha tido um pai que tinha morrido, como é que ele percebia a paternidade? Como vocês acham que ele percebia a paternidade? Como? Quem tem um pai violento? Quando as pessoas falam de pai, como essa pessoa percebe pai? Pai é o que para ele? Pai é violento. Hoje as igrejas estão atentas porque tem um dado que diz que um terço das famílias, hoje no mercado, na sociedade, um terço das famílias, os filhos não são dos cônjuges. São filhos que estão, porque veio com o pai ou veio com a mãe. Um terço da população brasileira, os filhos não são filhos do casal. São filhos cruzados. E aí esses filhos têm percepções diferentes da paternidade. E nesse caso aqui, o filtro do Jabez poderia ser um filtro de uma paternidade. E muitas das vezes nós temos esses filtros. Porque ele não tinha, ele tinha o que ele tinha sido criado com a mãe dele.
tá bom? E nós falamos, mais um, aí. E nós falamos que esses filtros fazem com que dessa forma nós nos comportemos, tá? E aí, nós saímos aqui, é o penúltimo slide, nós vamos voltar para o Jabez, mais um, por favor. Com aquele modelo, nós saímos pessoas assim, inseguras, medrosas, melancólicas, às vezes promíscuas, às vezes desonestas, às vezes avarentas. Todas essas disfunções comportamentais decorrem da forma como as pessoas foram criadas na maioria das vezes. E o que acontece com isso? Mais um clique, por favor. Com isso, nós sobrecarregamos a nós mesmos e as pessoas, e nós não assumimos. Hoje, quando nós vimos as crianças que não assumem as suas posições, não têm responsabilidade, isso decorre da forma como eles perceberam, da forma como o meio se posicionou com relação a eles. Muito bem. Mais um. Agora voltamos para o Jabez. Jabez tinha tudo para dar errado. E se o Jabez desse errado, estava tudo certo, porque coitado dele. Era um cara que se chamava, olha que dor que você me deu quando você nasceu. Você não tinha pai, a gente morava num lugar. Mas, acontece que, na vida, e aqui o meio influencia, mas não necessariamente determina. Então, o fato de você ter nascido num lugar, numa situação que te levou a uma condição negativa, influencia, mas não determina. Você não... As pessoas, ainda nos Estados Unidos, eu ouvi uma palestra de uma mulher que fazia trabalho na favela no Rio de Janeiro, isso ficava muito claro. O fato da pessoa morar na favela não faz um bandido. Pode fazer na maioria das vezes, mas não é uma regra. Tá? Então, o meio influencia, mas não determina. E todos nós temos esse potencial de mudança. A pergunta para a gente passar é: será que você se identifica de alguma forma com o Jabez? Será que alguém aqui, hoje, porque essa parada é importante, meus irmãos, sabe por quê? Tiago escreve assim: sede praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu não sei vocês, mas para mim, chegou a hora de eu começar a ter a palavra como regra de fé prática, fazer a diferença na minha vida. Senão você vem aqui numa quarta-feira bonita dessa, se isso não mudar a sua vida, não terá valido a pena, né? Então a pergunta é: como é que nós nos identificamos com Jabez? Rejeitado ou abandonado pelos pais? Esses dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa, e do nada, assim, essa pessoa disse das experiências que tinha acontecido na infância. Você não imagina, mas muito de nós carregamos marcas que nós evitamos pensar ou evitamos trazê-la à nossa memória e perdemos a oportunidade de curá-las. Mas como é que você se identifica? Menosprezado, perseguido, abusado na infância? Aliás, abusado na infância hoje tem um número que é muito alto, quase que preocupante. Nascido em circunstâncias excepcionais ou criados em circunstâncias excepcionais. Nós temos um caso agora na família, que a minha sobrinha adotou um menino, que veio de uma pessoa envolvida em droga, em que os ratos comiam as partes dos dedos do menino quando era neném. Então, agora o menino está um pré-adolescente, e obviamente alguma dessas coisas vem à tona no seu comportamento. Causa de separação dos pais, que agora os seus pais vêm e culpam você: foi por causa de você que nós nos separamos. Nascido com alguma limitação física ou mental, crescido com angústias inexplicáveis como transtornos. Será que de alguma forma nós nos identificamos com Jabez? Em alguma dessas áreas nós nos identificamos? Ou será que nós nos identificamos quando nós pensamos assim: mas eu também não tive um pai?
eu não tive um pai que era presente, eu não tive um pai que me abraçava, eu não tive um pai que me suportava. Essa é uma outra área que muitas das vezes, hoje nós fugimos dela, mas que ela faz falta para nós, porque nós não aprendemos a dividir, ter e dividir amor. E vou dizer uma coisa para vocês, o não ter aprendido ter e compartilhar amor, é uma das coisas mais sérias no nosso relacionamento. A Bíblia nos diz assim que Deus é o quê? Deus é amor. Quando eu não aprendi a lidar com o amor, é muito difícil de eu lidar com o amor de Deus na minha vida e de eu lidar com o amor meu em outras vidas. Então é algo que nós temos que nos conscientizar, que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a receber amor e a dar amor. Porque Deus é amor. E aqui tem um truque. Se eu não sei lidar com esse sentimento, provavelmente, não estou afirmando, mas o meu relacionamento com Deus é carente. Porque Deus é amor. Deus não sabe fazer de outro jeito. Nós vamos ver isso aqui. Aliás, Deus tanto não sabe fazer de outro jeito, que Jonas ficou bravo com Deus, foi por causa disso, tá? Então nós temos mais. Se você se identifica com Jabez por não ter sido amado o suficiente pelos seus pais, não teve relacionamento, não teve a educação necessária, não teve o acesso médico que precisava, crescido em circunstâncias, a escolha de Jabez fez a diferença. Se você tem tudo isso, você pode aprender com o Jabez hoje. O Jabez tinha tudo isso. Vamos imaginar Jabez agora. Agora nós precisamos imaginar o Jabez. O Jabez foi crescido numa família em que ele provavelmente era hostilizado pelos irmãos, era discriminado pela sociedade, era alijado das reuniões, ele era um João ninguém. Só que Jabez, na sua fase adulta, ele faz uma oração que mostra que ele, no seu silêncio, ele era um sábio. Porque ele fez o que muita gente não fez. Ele sabia das opções, e quando ele orou, mais um, por favor, mais um. Quando ele orou, Jabez disse assim: ah, Senhor. Tem uma outra tradução que diz: ó Senhor. Não, Senhor não, ó Deus. Isso aqui é importante. Isso que eu acabei de dizer é importante. Ele não disse ó Senhor, ele disse ó Deus, ou a Deus. Por que isso aqui é diferente? Porque Jabez, quando ele diz assim, Jabez invocou o Deus de Israel dizendo, quando ele faz isso, significa que ele sabia exatamente com quem ele iria falar. E quando ele se dirige a Deus, ele se dirige a Deus num relacionamento paterno, e não num relacionamento de senhor. O relacionamento de senhor significa gestão. O relacionamento significa paternidade. Então ele vai para Deus, pedindo a Deus, é que naquela época o conceito do Deus Pai, porque o Deus Pai ganhou fluência com Jesus. Na época antiga era Yahvé, Elohim, era o Deus pela sua característica de provisão, de interferência. Mas vem então agora Jabez e diz assim, Deus, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. A Bíblia diz aqui, Jacó invocou o Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me venha a aflição. Pontos a ser destacado, ele sabia com quem ele ia falar, e ele sabia exatamente o que ele ia pedir. E Jabez não era um sujeito altruísta, porque ele pediu a Deus as coisas como, por exemplo, me abençoe materialmente, me dê uma referência, resgate a minha história, resgate a minha descendência, tudo numa tacada só.
Quando ele pediu assim, alargue a minha fronteira, ele diz assim, eu quero ter posse. Naquela época, a posse não era para ter status, ter uma fazenda. Não, a posse era o lugar que você poderia fazer prosperar a sua geração, a sua descendência, porque as descendências, elas habitavam nas propriedades. Então Jabez era uma pessoa que, se continuasse daquele jeito, ele não teria descendência, ele não tinha propriedade para ter descendência. A descendência de Jabez morreria ali. E ele disse, não, eu quero que o Senhor alargue as minhas propriedades, porque eu quero ter uma família, eu quero fazer isso daqui acontecer. Agora, que família que Jabez queria? Veja a desconexão na independência de Jabez. A despeito de ter tido uma experiência super negativa com a vida, ele dizia assim, eu quero ter uma família, eu vou começar de novo. Agora, falem para mim, esse não era um cara bem resolvido? Não, era ou não era? Porque se você, hoje a gente senta para conversar com as pessoas, e não raro, a gente escuta um corolário de lamúrias. Ó vida, ó céus, ó dia, não é? E o Jabez, coitado, que tinha tudo para poder contar umas histórias tristes, ele dizia não. Prestem atenção, por isso que eu falei que eu queria que vocês ficassem comigo. Jabez olhava para o passado, ou Jabez olhava para o futuro? Para onde Jabez olhava? Olhava para o futuro. Para onde nós estamos olhando? Para onde nós estamos olhando? Gente, olhar para o futuro, olhar para frente, cá entre nós, é uma questão de inteligência, não é? Que o Zé fica falando aí, que a gente é jovem, né? Eu vou fazer 62 anos. Está certo que, de acordo com o Nelson, o futuro está mais curto, mas eu não vou ficar olhando para o passado. 62 anos, porque não vai adiantar, então eu tenho que olhar para frente, não importa quanto seja esse tempo, eu tenho que olhar para frente. O que o Jabez fez foi isso, ele não olhou para trás e falou assim, senhor, queria conversar com o senhor, é o seguinte, o senhor prestou atenção como foi que eu ralei esse tempo todo? Não tive pai, a minha mãe colocou um nome que diz assim, vem cá o sofrimento, e toda vez que ela fala isso, dói no meu coração. Ele tinha esse direito de falar para Deus, isso não tinha? Tinha ou não tinha? Sim ou não? Tinha, lógico que tinha, essa era a vida dele, ele podia fazer ali toda a reclamação do mundo, mas ele não se incomodou com isso, em nenhum momento ele fala isso, em nenhum momento, ele vai para cima, tá? Muito bem, mais um. Se você tem alguma semelhança com Jabez, deixa eu contar uma coisa para você, Deus não abriu mão de você, Deus não abriu mão de você. Se você tem uma história parecida com a de Jabez, Deus não abriu mão de você, Ele quer que você venha contar isso para Ele hoje, e dar um jeito nisso. E vou dizer outra coisa para você, nós também não abrimos mão de você, tá bom? Então, se você precisar de ajuda de um ombro para falar assim, vem aqui, vamos orar junto, porque eu preciso alargar minhas fronteiras, eu preciso fazer acontecer, chega dessa lamúria, eu já estou cansado de ser esse que causa dores, eu quero mudar a minha história, Deus está te esperando hoje, e nós também. Então, ao final, depois se você quiser orar, vem orar, porque o dia de você mudar é hoje, hoje é o dia da gente mudar isso aqui. A escolha de Jabez que fez a diferença. Jabez invocou o Deus de Israel, próximo, por favor, dizendo, ó Senhor, ele buscava por relacionamento. Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Ele buscava por provisão. Que seja comigo a tua mão e me preserve do mal. Ele buscava por proteção, de modo que não me venha a aflição, me sobrevenha a aflição. Ele buscava conforto e segurança. O Jabez podia não ter pai, se é que não tinha. Ele podia ser o que causa sofrimento, mas ele esqueceu o nome dele e ele ficou espertinho. Não ficou espertinho esse menino? Eu gosto dele, porque ele ia na mosca. Com ele não tinha esse negócio de ficar com conversa fiada. Agora veja, meus irmãos, aqui é um parênteses aqui, que só para a gente fazer uma reflexão. O mundo espiritual é um mundo jurídico. Deus é um Deus executivo.
Deus é, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Vinde e arrazoemos, vamos conversar aqui. Do que nós vamos falar? Então, o que Jabez fez foi isso. Ele aproveitou as brechas que ele encontrou, foi para Deus e falou: Senhor, olha, 1, 2, 3, 4, o que o senhor acha? Deus falou: fechou, então tá bom, então me dá, e Deus deu. Agora, será que nós não estamos com muita dificuldade de relacionamento? Daqui a pouco nós vamos descobrir. Jabez teve a coragem de mudar a sua história, coragem de mudar. O início da transformação dele, ele reconheceu Deus como único, aceitou o convite dele, tê-lo como centro da sua vida, estabeleceu um relacionamento de intimidade com Deus. Intimidade com Deus, relacionamento de intimidade. Para mim, hoje, o que nos falta para nós é um relacionamento de intimidade com Deus. Para mim, o que eu perdi e que estou buscando resgatar é um sentimento de intimidade com Deus. Sabe por quê? Eu acho que nós estamos complicando muito isso. Nós estamos falando pouco e falando muito e dizendo pouco. E Deus está querendo ouvir a nossa alma. Jesus um dia disse assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Acho que nós estamos complicando muito. A gente tem que agora tirar um pouco vamos dizer, da oratória e passar para o coração, de dizer: Senhor, olha aqui meu coração, olha aqui dentro, ó, como que a gente resolve isso? E mais, a experiência que eu estou exercitando com Deus é uma experiência de ouvir Deus, de falar para Deus e ouvir Deus, porque diz o texto que depois que Jabez orou, está na hora de ir embora, Deus ouviu a sua oração, foi isso, ele esperou para ouvir, mais 5 minutinhos nós vamos embora, como atitude autêntica, rapidinho aqui, vamos fazer a primeira reflexão, minha paternidade, quem é Deus Pai? Então, vocês estão comigo, não estão? Está todo mundo comigo, né? É ótimo. Jabez foi a Deus Pai e falou: Deus, alargue minha fronteira. E eu disse assim para vocês: a nossa situação hoje é muito melhor do que a de Jabez, muito melhor. E eu quero passar rapidamente assim, 5 minutinhos, talvez um pouquinho mais, 6, um pouquinho mais talvez. A paternidade, passa aí para mim, por favor. Isso aí. Eu coloco aqui que a questão paternidade é a área principal do diabo. Vocês não vão me ouvir falar tanto de diabo, mas essa aqui eu tenho que dizer. Porque se ele conseguir desviar a minha atenção e a sua da paternidade, da filiação, ele está feito. Me lembro sempre daquele encontro do diabo com Jesus no deserto, que ele disse assim: ó, se você é filho de Deus, faça tal coisa. O que ele estava em discussão ali? Em discussão estava o questionamento da filiação. A coisa mais importante para acabar com a sua moral diante de Deus é tirar, fiquem comigo nisso, meus irmãos, se eu conseguir comunicar isso, eu vou embora feliz. Se você perder o sentimento e a visão da sua filiação, você perdeu tudo. E tudo que Deus não quer que você perca. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que Deus deu Jesus, inclusive quando eu comecei a ouvir isso daí dos americanos, todo americano até hoje eles gostam de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas pegue esse versículo que é um versículo jargão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o melhor dele para poder me qualificar como filho. E se eu me esquecer disso, quem ganhou foi o inimigo, e quem perdeu fomos nós. Sabe por quê? Aí nós ficamos sozinhos. Aí nós ficamos com essas caras que nós acordamos todo dia de manhã, com cara não de filho de Deus. Não sei filho de quê. Mas de Deus não é, porque não é possível filho de Deus com a cara daquela. Mas é porque nós estamos nos esquecendo do benefício da nossa filiação. Então, para mim, essa é a área principal do diabo, é essa.
E ele vai construir, eu vou ter que ir mais rápido, mas ele vai construir mentiras em torno dessa. Vai falar assim, que nada, aquilo lá que você escutou lá hoje, não é bem assim que funciona, não. Você acha mesmo que se você fosse filho de Deus, tivesse todos esses direitos que você tem, você estava desse jeito que você está? Mas e uma coisa que eu vou dizer para vocês nessas 4 semanas, a área emocional é a área principal que o diabo usa para dar mensagem para vocês, para desconstruir aquilo que Deus construiu. Eu tenho que ir rápido aqui para fechar esse assunto. A alienação do ser humano com relação a isso diminui o efeito do sacrifício de Cristo. Se eu não entendo isso, o sacrifício de Cristo não tem o valor que deveria ter, e causa um prejuízo exponencial. Exponencial é que os fatores vão se multiplicando entre si, até o ponto da gente chegar e falar assim, isso não faz mais sentido. E para mim, essa é a causa raiz das dificuldades humanas. A causa raiz da dificuldade humana é a perda do conceito da filiação. A partir do momento que eu paro de entender que eu sou filho de Deus, eu paro de sentir, eu paro de perceber, eu paro de usufruir, eu morri. Eu só vou passar a filiação e aí nós encerramos. Não vai ter jeito, gente. Vocês vão ter que... Falem para mim que eu posso falar mais 5 minutos além do tempo. Vai? Vocês são os amores, Deus vai recompensar vocês. Eu vou pular essa daqui. Eu vou pular essa daqui da guerra da Romênia. Mas quero falar essa daqui. Conversei com uma pessoa a respeito de filho adotado. Fica aqui comigo que vocês vão entender. Vocês têm que olhar para mim agora. Olha só, conversando com uma pessoa que trabalhava num orfanato com crianças. E ela dizia assim que o comportamento das crianças eram assim. As crianças estavam no orfanato, na lista de adoção, e elas ficavam todas excitadas quando começava a aparecer uma família que ia levar elas para lá. Elas ficavam todas, agora vai embora e tal. Aí a psicóloga ia lá, trabalhava e tal, até o dia que elas iam embora para aquela casa. Quando chegava na casa, estão indo comigo? As crianças foram embora para casa, foram lá para casa. Chega lá, os pais, novos pais, compram um brinquedo, as crianças dizem, nossa, isso daqui é muito legal. Aí a psicóloga vai lá, e aí como está se sentindo? Estou me sentindo muito bem, aqui está muito bom. Diz que depois de 1 ano, muitas delas fazem o quê? Fazem o quê? O que vocês acham que depois de 1 ano, muitas dessas crianças fazem? Quero conhecer o pai. Muitas delas vão embora. Volta para o orfanato. Vocês sabiam disso? Depois fica esse inferno querendo conhecer o pai. Mas não é. Essa daí é a questão da paternidade. Por que eu quis contar essa história para vocês hoje? Porque esses somos nós. Esses somos nós. Nós estamos num orfanato. Nós não somos ninguém. Pensa nisso. Aí Deus fala assim, olha, eu vim para o que era meu, mas os meus não me aceitaram, mas se você aceitar, eu vou te fazer filho meu. Aí você fala, uau, agora eu sou filho de Deus. Aí você fica filho de Deus, mas legal assim, uns 6 meses. Depois você, olha o que eu falei das portas emocionais. Aí começa a falar assim, mas não é bem assim. Você está vendo que a vida continua tudo do mesmo jeito? Aconteceu o quê? Aconteceu nada aí. Aí você começa, daí a pouco você está murchinho. Você virou agora, a hora que você se descobre, e eu vou fazer um desafio para você ir pensando hoje. Onde que você está hoje? Você está na casa do pai ou você está de volta no orfanato? Onde você está? Você entende a analogia? Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu me sinto hoje? Irmãos, a nossa pobreza de qualidade espiritual decorre do fato da nossa displicência mental. A gente deixa o diabo dizer que não é assim. Não é assim, é diferente. É diferente, eu sou filho de Deus. E Deus, olha que dó, olha que dó. Um dos exemplos mais bonitos que Deus nos deu na parábola, Jesus deu em Lucas capítulo 15, foi a parábola do filho pródigo. Você foi embora e Deus está encostado na cerca. Você consegue ter essa visão? Esperando por você. Com o chinelinho pronto, a capa pronta, o anel pronto, querendo te dar tudo de volta, e você se matando e reclamando. E reclamando, onde já se viu, e Deus dizendo, eu só estou esperando que você volta. É só isso que eu estou esperando. Por quê?
o sacrifício que foi feito, e essa é a inteligência de Jabez. Jabez não estava nem aí com o sentimento que ele tinha tido. Ele falou assim: eu vou clamar ao Deus. Mais um, por favor. Mais um, que agora, aqui. A minha experiência, eu falei que ia falar de filtro. A minha experiência de paternidade cria aquele filtro com relação a Deus. Quando eu vejo Deus, que Deus que eu vejo? Que Deus Pai que eu vejo? Que Deus Pai que eu vejo? Qual que é? Um Deus Pai pintado por quem? Por mim. Na minha lente. E o que eu quero resgatar nesse estudo aqui é o Deus Pai que deu Jesus por mim e por você. E eu preciso me reconciliar com Ele. E Ele está querendo que nós façamos isso para mudar a nossa vida. Tirar essa cara sisuda que nós estamos e dar uma cara alegre para a gente. Fazer acontecer. Detonar. Ir para cima. Demorou. Os meus 3 aqui. Alargar as fronteiras. Demorou. Meus irmãos, esse negócio é sério. Ou então vamos parar de brincar de crente. Já vamos embora. Agora vamos embora. Eu só preciso parar num lugar que eu me lembro depois. Não vai dar. Nós vamos continuar a semana que vem. Mas eu quero que na semana que vem você pense assim: veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas quem recebeu, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Gálatas diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Meus irmãos, esse texto é tremendo, porque quando o meu espírito testifica com o espírito que eu sou filho de Deus, o que acontece com a minha alma? Me ajudem. O que acontece com a minha alma? A minha alma fica absolutamente em paz. Porque o salmista dizia assim: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem o quê? Tem sede de ti. Então, quando a gente se encontra, a minha alma, meu espírito se encontra, eu fico em paz. Eu estou numa boa. Se a minha alma, quando a minha alma está inquieta, o salmista dizia: por que te abates, ó minha alma? É porque ela está com carência de Deus. Se está com carência de Deus, é porque eu estou longe. E Deus está lá esperando assim, ó o pezinho de Deus, ó. Cadê o Roberto que não volta? Cadê o Anivaldo que não volta? Cadê o Marcelinho que não volta? Filhinhos, eu vos escrevi porque você conheceu. Vamos deixar para quarta-feira que vem, amém? Vocês voltam na quarta? Bom para nós. Então, se Deus quiser, quarta-feira. Eu não combinei com o Zé, mas, meus irmãos, eu acho que seria muito bom, se você que sentir no seu coração agora, aí no seu lugar, fazer uma oração e dizer para Deus assim: Pai, cadê o Senhor na minha vida? Pergunta para Deus agora: onde o Senhor está na minha vida? Estou sentindo falta do Senhor. E veja o que Ele vai falar no seu coração. Mas fica aí um minutinho, fica aí. E Ele vai falar no seu coração. Pergunta para Ele onde que Ele está. Porque Ele vai dizer para você onde Ele está. Tá bom? Que Deus os abençoe. E na próxima quarta-feira nós voltamos, se Deus quiser. Amém? Amém.